Ok, vamos tentar desembrulhar isso aqui. Já reparou como às vezes a gente fala de literatura e parece, sei lá, uma bolsa de valores? Tipo, o Milton tá em baixa, mas o Donnie, nossa, tá super valorizado agora. Ou então, como parece que a teoria dos gêneros literários não avançou tanto assim desde Aristóteles, sabe? 2000 anos atrás. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de um trabalho que, bom, tentou dar uma sacudida nisso tudo. Anatomia da Crítica, do Northrop Frye. Com base nos textos que a gente analisou, vamos explorar como ele propôs um olhar mais organizado, quase científico mesmo, para entender a literatura. Exatamente. A nossa ideia aqui é investigar a fundo o núcleo do pensamento do Fry que aparece nesses materiais, né? Como ele via as abordagens críticas que existiam na época, que ferramentas ele criou para análise, tipo os modos, os arquétipos, e qual o papel que ele pensava para a crítica literária. Não é só discutir o que a gente lê, mas tentar descobrir como a estrutura da própria imaginação humana se revela ali, na literatura. E parece que ele já começa dando umas alfinetadas, né? Ele não curtia muito essa ideia da crítica ser vista como algo menor, sabe? Meio parasita da criação artística. Perfeito. Ele criticava o que ele via como dois extremos que não funcionavam. De um lado, aquela arte que tenta ir direto pro povo, sabe? Ignorando qualquer crítica, tipo um populismo meio ingênuo. E do outro lado, aquela arte que se fecha, né? Num círculo super hermético, quase um clube secreto, que ninguém de fora consegue decifrar. Para ele, as duas falhavam porque não entendiam a relação entre o valor da obra e como ela é recebida, como ela é compreendida. Uhum. E nos materiais que a gente viu, ele também parece rejeitar as análises que usam sistemas de fora da literatura, né? Tipo o marxismo, psicanálise, para explicar as obras. Sim, esse é um ponto central para ele. Frey defendia com força que os princípios para analisar a literatura tinham que vir da própria literatura. Não era para pegar uma teoria pronta de outra área e aplicar, entende? Ele até usa um exemplo interessante. Contrasta a crítica de bom senso do Matthew Arnold com a análise mais focada nos padrões internos, na iconologia que o Ruskin fez de Shakespeare. Frey sugere que o Arnold, apesar de importante, ficava ali na superfície. Já o Ruskin, mesmo que talvez errando em detalhes, estava tentando cavar essa estrutura mais profunda dentro da obra. Entendi. Então, aquela mania de fazer lista de melhores livros ou julgar pelo gosto pessoal. A tal bolsa de valores de reputações literárias. Esquece. Nada de Milton em baixa. Completamente fora de questão para ele. Frey queria uma crítica que se livrasse desses julgamentos de valor subjetivos e do que ele chamava de história do gosto, que para ele era mais fofoca literária do que estudo sério. O objetivo dele era identificar a estrutura do conhecimento sobre a literatura. Ele queria, assim, construir uma poética, tipo a de Aristóteles, só que muito maior, atualizada para dar conta de toda a tradição. Ele gostava daquela ideia do T.S. Eliot, de que as grandes obras formam uma ordem ideal entre si. Entender essa ordem, essa estrutura, isso era crítica de verdade para Frey. Por isso ele era contra tomar posições definidas, como se o crítico fosse um juiz ou um polemista. Certo. Então, para organizar essa análise mais estrutural, ele propõe umas ferramentas. A primeira que aparece nos textos são os modos. Como é que eles funcionam? O que eles ajudam a gente a ver? Os modos são basicamente uma forma de classificar a ficção, olhando para o poder de ação do herói, comparado com o nosso poder e com o ambiente dele. São 5 níveis assim. Lá no topo tem um modo mítico. O herói é divino, ele é superior a nós em espécie, sabe? Outro nível de ser. Depois veio o romanesco. O herói é humano, mas as ações dele são, nossa, maravilhosas, quase mágicas. Ele está acima das leis da natureza que a gente conhece. Pensa nos cavaleiros medievais, essas coisas. Abaixo tem o imitativo elevado. O herói aqui é um líder, um rei, um general. Ele é superior a nós em posição, mas ainda está sujeito às leis da sociedade e da natureza. É o mundo da tragédia clássica, né? Aí vem o imitativo baixo. O herói é um de nós, uma pessoa comum sem poderes especiais. É o território da comédia do realismo. E por último, o modo irônico. Aqui o herói é inferior a nós, seja em poder ou inteligência. A gente olha para ele meio de cima, sabe? Numa situação de fracasso, de absurdo, de impotência. Ah, entendi.
Os modos são tipo uma escala de poder do herói, desde o divino até alguém mais limitado que a gente? Exato. E a sacada genial que o Frey aponta é uma tendência histórica na ficção do Ocidente. Uma descida gradual por esses modos ao longo dos séculos. A gente começa com mitos de deuses, passa por lendas e tragédias de grandes heróis, chega no realismo focado em gente comum e, mais recentemente, mergulha fundo na ironia, no anti-herói, no indivíduo fragmentado. Essa percepção histórica é uma das grandes contribuições do uso dos modos. Fascinante essa ideia da trajetória descendente. E os símbolos? Ele fala sobre diferentes fases de interpretação. Literal, descritiva, parece um pouco complicado. Qual é a ideia principal aí? A ideia é que a gente pode olhar para o significado de um símbolo literário em camadas diferentes, sabe? Com diferentes níveis de profundidade ou de contexto. Ele começa com a fase literal, que foca na palavra mesmo, como ela soa, como se encaixa ali no texto. Depois tem a descritiva, que olha para fora, como o texto representa ou se refere à realidade externa, é o foco do naturalismo, por exemplo. E tem também a fase formal, que vê o símbolo como uma imagem dentro da estrutura da obra, ligada à ideia de mimese, de Aristóteles, mas imitação de ações e pensamentos típicos, não só da realidade crua. Mas o ponto-chave mesmo, onde a teoria do Frey ganha muita força, é a fase arquetípica. Arquétipos? Essa palavra vive aparecendo. O que ela significa exatamente no sistema do Frey? Para ele, arquétipo é essencialmente um símbolo, uma imagem ou até um padrão narrativo, tipo a jornada do herói, o sacrifício, o casamento, que aparece de novo em muitas obras diferentes, de épocas e culturas distintas. Funciona como uma espécie de linguagem universal da imaginação. O mar lá na Odisseia pode ter ecos no mar do Conrad, entende? A figura do tirano em Shakespeare pode se conectar com figuras parecidas em contos de fada ou até na Bíblia. A crítica arquetípica vai atrás desses padrões que se repetem. Frey diz que a narrativa arquetípica, mitos, funciona como um ritual, padrões de ação. E o significado arquetípico, dianoia, funciona como um sonho, aquele eterno conflito entre o desejo humano e a realidade que limita. O mito, nesse contexto, é a união dessas duas coisas. Isso ajuda a conectar obras que, à primeira vista, nem parecem ter muito a ver uma com a outra, né? Ver a estrutura comum por baixo da superfície. Exatamente essa é a função. E ele menciona também símbolos ainda mais básicos, né? Ligados a experiências humanas que todo mundo tem. Comer, beber, sexo, a jornada, luz e escuridão. Esses teriam um poder de comunicação quase ilimitado, porque não dependem de um conhecimento cultural específico, como conhecer o mito de Édipo, por exemplo. E por último, ele propõe a fase anagógica. Essa é a mais abstrata, a mais abrangente. Aqui, a literatura não é vista só como um espelho ou um comentário sobre a vida. Ela é vista como um universo verbal completo, autônomo, que de certa forma contém a vida e a realidade dentro das suas próprias estruturas. É meio como a matemática, que contém o universo físico nas suas equações. Cada obra vira um microcosmo que reflete a totalidade da ordem verbal. É uma visão quase mística da literatura, que a gente encontra em poetas como Rilke ou Blake. Nossa, aqui a coisa fica interessante pra caramba. Ele usa esses arquétipos e essa visão toda estrutural para mapear algo maior. Tipo, mapas da própria imaginação humana. Ele fala de mundos apocalípticos e demoníacos. Isso mesmo. Ele argumenta que a literatura, principalmente nas formas mais míticas, menos realistas, opera entre dois polos da imaginação. De um lado, a estrutura que ele chama de apocalíptica. É o mundo do desejo realizado, o paraíso, o ideal. As imagens típicas são o jardim, tipo o Éden, a cidade divina, como a Nova Jerusalém, a comunhão, o casamento, o banquete, a árvore da vida, o fogo que purifica, a água da vida. É o mundo da ordem divina, da felicidade total. E no polo oposto, da estrutura demoníaca, o mundo da angústia, da perversão do desejo, o inferno, o pesadelo. As imagens são o deserto estéril, a cidade em ruínas tipo Babel, monstros predadores como o Leviatã, o labirinto, a prisão, o fogo que destrói, o afogamento. É o mundo da tirania, do caos, do isolamento.
Entendi. São os extremos, né? O céu e o inferno da imaginação. Mas imagino que a maioria das histórias não se passa exatamente nesses extremos. Precisamente. E essa é outra sacada importante do Fry. Ele diz que a maior parte da literatura que a gente lê opera em analogias, que são versões mais deslocadas, mais realistas desses polos míticos. Existe a analogia da inocência, que está ligada ao modo romanesco, é um mundo pastoral, idílico, mas ainda reconhecível, natureza amena, figuras protetoras, animais dóceis, aquela nostalgia de uma era de ouro perdida. Pense em histórias de infância, contos de fadas mais tranquilos. E existe a analogia da experiência, ligada aos modos imitativo baixo e irônico. Esse é o mundo da nossa realidade do dia a dia, com as complexidades, as ambiguidades morais, os conflitos sociais, a vida adulta com suas responsabilidades, desafios. É o cenário principal do realismo e da ironia. Então a literatura mapeia toda essa paisagem, sabe? Do céu ao inferno, passando pelas complicações da vida aqui na Terra. Faz todo sentido. É um mapa bem completo da imaginação. E como os gêneros literários entram nisso? Lembro que os materiais diziam que ele não estava muito satisfeito com as teorias de gênero que existiam. Sim, ele achava que a teoria dos gêneros estava meio confusa, meio parada no tempo. Ele propôs organizar tudo a partir do que ele chamou de radical de apresentação, a forma fundamental como a obra se comunica com o público dela. Ele identificou 4 radicais principais: epos, palavra falada para uma audiência, como na épica ou na narração oral; ficção, palavra escrita, para ser lida individualmente, como romance; drama, palavra representada no palco para espectadores; e lírica, palavra como que cantada ou ouvida internamente, com um ritmo mais associativo, pessoal. E essa ideia de radical de apresentação, isso leva a classificações diferentes dentro da ficção, por exemplo? Muda como a gente lê um romance? Muda bastante, sim. Dentro da ficção, da palavra escrita, ele faz umas distinções que são cruciais. Por exemplo, ele diferencia o romance, que seria mais extrovertido, focado nas relações sociais dos personagens, na máscara social, pensa numa Jane Austen, da história romanesca, que seria mais introvertida, focada em personagens mais estilizados, quase arquétipos, lidando com questões de identidade, conflitos internos, pensa numa Emily Brontë ou num Melville. E ele identifica outras formas importantes também. Tem a confissão, que é introvertida e intelectualizada, como as Confissões de Santo Agostinho ou Rousseau, explorando a mente do autor. E tem a anatomia ou sátira menipéia, que é extrovertida e intelectual, mas focada em desmontar ideias, atitudes mentais, usando paródia, listas, debates, misturando estilos. Rabelais, Swift, Voltaire são exemplos. O ponto-chave do Fry é que muitas obras são mal interpretadas porque a gente tenta encaixar na categoria errada. Moby Dick ou Tristram Shandy, ele diria, não são romances que deram errado, sabe? São exemplos geniais de anatomias e precisam ser lidos como tal. Ele via a Bíblia como a grande forma enciclopédica que, de certa forma, contém todas essas outras formas em potencial dentro dela. Entendi. Reconhecer a forma certa é chave para não julgar mal a obra. Então, juntando tudo isso, para que serve essa anatomia toda? Qual a relevância prática de mapear a literatura desse jeito? Bom, Fry argumenta que, embora a arte em si talvez não progrida, tipo não fique objetivamente melhor com o tempo, a nossa compreensão dela pode e deve progredir. A cultura literária, para ele, beneficia principalmente o consumidor, ou seja, quem lê, quem assiste. É através desse contato com as estruturas da imaginação que a gente se educa, se humaniza, expande a consciência. A função da crítica é justamente facilitar esse processo, é ajudar a recuperar a força, a função original das obras em contextos novos. Ele chama isso de um ato de repetição criativa, no sentido filosófico do Kierkegaard. Não é copiar o passado, mas trazer ele de volta à vida no presente. E aquela conexão com a sociedade que ele menciona, citando Arnold, sobre abolir as classes. Como a literatura faz isso? Ele pega essa ideia do Matthew Arnold, a cultura procura abolir as classes, e dá uma reinterpretada. Para Fry, a literatura, ao articular visões de mundo, do ideal ao terrível,
passando pelo complexo real, nos oferece um modelo de sociedade articulada, uma visão da totalidade da experiência humana organizada pela linguagem. Essa visão de uma sociedade idealmente livre, igualitária, consciente de si mesma. Claro, é uma utopia, né? Inatingível na prática. Mas ao contemplar essa visão, ao estudá-la através da literatura, a gente se educa. A cultura nos dá um padrão ético e intelectual para avaliar a sociedade em que a gente vive. Por isso a autonomia da cultura, a liberdade de expressão artística e intelectual, defendida por gente como Milton ou John Stuart Mill, é tão fundamental para uma sociedade que busca ser livre. E no fim das contas, a visão do Fry se expande para muito além da literatura pura. Se a gente reconhece que todas as formas de comunicação verbal, filosofia, história, ciência, até as notícias do jornal, usam estruturas retóricas, narrativas, arquetípicas, portanto, literárias num certo sentido. Então, a literatura não é mais só um comentário sobre a realidade. Ela vira o estudo fundamental da própria linguagem e da imaginação. É o universo verbal que contém e organiza a nossa percepção da realidade, de forma parecida com como a matemática estrutura a nossa compreensão do mundo físico. A crítica literária, nesse sentido amplo, vira a atividade que conecta a criação, o mito, a imagem, e o conhecimento, o conceito, a lógica. Como aquele leitor ideal do James Joyce que pacientemente decifra as camadas de Finnegan's Wake e, fazendo isso, reconstrói a própria teia da linguagem e da cultura. Uau! É realmente um projeto ambicioso, uma forma incrivelmente estruturada de pensar sobre literatura, que vai muito além do eu gostei ou não gostei. É como receber um mapa, uma gramática para entender esse universo imenso. Sem dúvida. Mesmo explorando só esses trechos dos escritos do Fry, fica claro que ele nos dá um conjunto de ferramentas muito poderosas para enxergar padrões, convenções, conexões que talvez passassem batidos, sabe? Ajuda a ver a floresta da tradição literária e não só as árvores individuais. Mas confesso que fico com uma pulga atrás da orelha. Será que colocar tudo nessas caixinhas, criar tantos sistemas, tantos mapas, não corre o risco de tirar um pouco daquela magia, daquele mistério que a gente sente quando lê uma obra pela primeira vez, de um jeito mais intuitivo? Olha, é uma preocupação legítima e é uma crítica que fazem bastante ao trabalho do Fry. Ele mesmo tinha consciência desse possível perigo. Acredito que ele argumentaria o contrário, na verdade, que entender a estrutura não diminui a experiência, mas a aprofunda. Seria como conhecer teoria musical. Isso não te impede de se emocionar com uma sinfonia, pelo contrário, permite apreciar ainda mais a complexidade, a beleza da construção, a habilidade do compositor. Conhecer as regras do jogo permite admirar melhor a genialidade de quem joga com elas ou até quebra essas regras de forma criativa. Faz sentido pensar por esse lado. Bom, fica aqui uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco. Se o Fry estiver certo, e toda a forma de comunicação verbal da ciência, a política, passando pelo jornalismo, tiver mesmo elementos literários, retóricos, arquetípicos na sua base, como isso muda a forma como a gente recebe e interpreta as informações no nosso dia a dia? Onde será que a gente traça a linha, se é que ela existe, entre o que a gente considera fato objetivo e o que é, na verdade, uma poderosa construção narrativa?